Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, atuo na região de Brasília já há 22 anos. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo que eu já postei, o número 1 da Psicologia das Massas e a formação da nossa individuação, tá? Porque eu, enquanto psicólogo junguiano, eu estou fazendo uma pesquisa, né? E fazendo uma relação do comportamento em massa, em grupos, em multidões e o processo da individuação. Hoje eu vou, nesse segundo vídeo, continuar o livro que eu venho tomando como base, que é o livro de Freud, que é a Psicologia das Massas e a Identificação do Eu, que até eu fui ver a data, coincidentemente está completando 100 anos, ou seja, Freud ele já introduziu vários conceitos muito interessantes há 100 anos e que eu tomei já como base do primeiro vídeo e nós vamos continuar utilizando o livro, né, de Freud, mas eu vou introduzir conceitos modernos hoje, tá? Então nós vamos falar de alguns conceitos que nós vamos estar embasando e na verdade estaria mesmo Freud, se tivesse vivo, fazendo essas considerações, possivelmente porque Freud foi um investigador, né, que estava sempre atualizando os seus conceitos, os seus livros, né? Quem acompanha Freud, quem acompanhou, né, a biografia de Freud, sabe que ele estava sempre modificando o seu pensamento, né? Então, certamente ele estaria de acordo, talvez, né, com muitas das coisas aqui, porque na verdade são achados da ciência, né? E que aí eu vou estar fazendo algum link com o que nós estamos vendo aí, que é a psicologia de massa, de multidões, de grupo, comportamentos em grupos, né? Por que esses comportamentos acontecem, né? Então, o primeiro conceito que eu acho que é importante vocês conhecerem é do neurônio espelho, tá? Neurônio espelho foi descoberto na década de 90, né, lá em Parma, na Itália, né, pelo Giacomo Rizzolatti. E o que consiste o neurônio espelho, né? Como é que foi a sua observação, como é que o Giacomo chegou a esse conceito que hoje é possível se verificar, né? Ele estava fazendo observação em macaco, na verdade, né? Então tinha ali todos os eletrodos ligados nos macacos e ele estava lá observando os macacos quando um assistente dele chegou, né, lá no local da observação e no momento em que o macaco viu o jovem que estava com o sanduíche, né, na mão, que estava lanchando, né, quando o macaco viu, ele acionou neurônios, né, como se ele, o macaco, estivesse se alimentando, certo? Então, a partir daquele momento, houve um despertar, né, uma luz nesse sentido de que nós poderíamos ter, ao ver alguma coisa, né, nossos neurônios espelhavam aquilo que nós estávamos vendo, ou seja, as regiões sinápticas, né, relacionadas àquela ação, ela é ativada naquela pessoa que está apenas olhando a ação em si, né? E assim, ao olhar aquela ação, isso nos provoca talvez o mesmo sentimento daquilo que nós estamos vendo, tá? Então espero que vocês estejam entendendo, né? O pessoal sempre gosta de dar o exemplo do bocejo, né? Então a pessoa começa a bocejar, então a região nossa do querer bocejar também é ativada e quando vê nós estamos aí bocejando. Mas isso também pode ser aplicado para a questão de despertar de desejos. A gente não estava pensando em nenhum doce, mas vê na televisão ou vê alguém comendo. Ah, me deu a vontade também de comer isso. Né? Há um segundo atrás não havia vontade, mas o fato de ver despertou as regiões, né, dos neurônios, espelho aqui relacionadas à ação que estava sendo vista. Né? Então, eu espero que o conceito básico vocês tenham entendido, né? E a gente vai estar falando mais aqui ao longo do vídeo. Né? Outro conceito importante, tá? Que vocês têm que ter como uma prévia para o que eu vou estar falando. Né? Daniel Goleman, no livro Foco, Atenção, né?
O tema do livro é foco, mas ele fala muito de atenção, na verdade até um subtítulo, né, do livro dele. Ele vai falar muito da atenção ascendente e da atenção descendente. O que é isso? Atenção descendente e atenção descendente. Ele vai dizer que nós temos basicamente dois tipos de atenção. Uma atenção, vamos colocar assim, passiva, uma atenção que a gente está olhando as coisas involuntariamente, muitas coisas delas nos passam despercebido, e uma atenção ascendente. Essa atenção ascendente é uma atenção que estaria mais relacionado com uma vontade, com uma intenção, eu estou procurando alguma coisa, eu quero ver alguma coisa, né? Então por isso que ele vai fazer uma relação disso com foco, né? Que para a gente colocar foco em alguma coisa, a gente precisa estar com a nossa atenção ascendente ativada, ou pelo menos praticando mais, exercitando mais a nossa atenção ascendente, tá? E por fim, o último ponto importante é a questão do lobo frontal, né? Ou seja, o nosso córtex cerebral, né? Nós temos o lobo parietal, enfim, occipital, e temos o lobo frontal, que é o lobo mais importante quando nós estamos tratando de uma evolução nossa, né? Porque o sistema límbico, né, o occipital, todos eles, muito deles tem a ver o quê? Com as emoções e tem a ver com o nosso sistema neurovegetativo, né, das nossas funções básicas, né? Agora o lobo frontal tem a ver com nossas funções executivas, tem a ver com planejamento, né? Com execução de comportamentos apreendidos e o mais importante, intencionais, né? Intencionais quer dizer com a vontade, eu quero, eu vou fazer isso, tá? E uma coisa muito importante também desse lobo frontal é as suas funções inibitórias, tá? Porque vontade, pessoal, também é não fazer, tá? Vontade é também dizer eu não quero isso. Isso também é um ato de vontade. Normalmente nós achamos que vontade é apenas ação, proatividade, força de vontade, fazer e tal. Não, mas não fazer também é um ato de vontade. A gente saber frear, a gente saber dizer o não, tá? Isso também é um ato que tem a ver o quê? Com o lobo frontal, tem a ver com as nossas funções executivas, tá? Então esses três conceitos são muito importantes. Neurônio espelho, que é uma coisa totalmente autônoma, certo? Uma coisa totalmente involuntária, uma coisa que acontece no nosso cérebro independente da nossa vontade. A atenção ascendente e descendente, nós temos uma atenção que ela é totalmente voluntária e uma atenção que ela é pela força de vontade, e depois no final o nosso lobo frontal, que é o que na verdade está em desenvolvimento, certo? Muito bem, no vídeo anterior eu falei da questão, eu não, na verdade no livro de Freud, né, o Le Bon, fala da questão desse contágio, que mais corretamente seria colocado como sugestionabilidade, que é essa influência, né, que o grupo exerce sobre as pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas, quando elas estão no grupo, né, elas são tomadas por algum tipo de emoção, de comportamento, e quando vê a pessoa, ela começa a agir muitas vezes de uma forma até mesmo contrária àquilo que ela voluntariamente estaria fazendo se ela tivesse individualmente, certo? Então, Freud vai chamar isso de uma sugestionabilidade, né, de um contágio, na verdade Le Bon, né, fala, e Freud concorda com ele, e eles falam que isso chega a um nível quase como de uma hipnose. É como se a pessoa ela estivesse tomada, como ela estivesse hipnotizada, ou seja, a consciência baixa, né, e o inconsciente fica realmente tomando conta, né, daquela pessoa, e ela é meio que teleconduzida pela ação do grupo, né, algo extremamente perigoso, né? Só que Freud, no avançado livro, ele faz toda a descrição do Le Bon e tal, depois ele fala assim que Freud, que Le Bon não conseguiu responder ou não respondeu ao dizer assim por quê, qual a fonte, por que as pessoas ficam assim sugestionáveis, né? O que leva as pessoas a ficarem assim?
Então Freud critica Le Bon dizendo que ele não respondeu essa questão. E ele, Freud, vai depois, ao longo do livro, falar sobre a sua teoria da libido, a sua teoria de Eros, né? No sentido de Eros enquanto um amor. Tá? Então quem entende um pouco da psicologia sabe que libido, Eros, tem a ver com um amor quase que sublime, um amor quase que platônico. Aliás, Freud fala em Platão, né? Então a libido sexual, a libido, o eros sexual, ele é um dos aspectos do eros, né? Então Freud vai fazer toda a condução, né, dessa junção, né, das pessoas no grupo, tudo muito fundamentado na libido, mas que na verdade a libido tem muitas fontes que elas são primárias, né? Então aí ao longo do livro ele vai estar desenvolvendo isso. Só que nós aqui, né, vamos estar fazendo pontes, né, com os aspectos que nós colocamos do neurônio espelho, da atenção ascendente e do lobo frontal, né? Porque nós estamos no século 21, né? Então olha só o que Le Bon fala, né? Que pelo simples fato de uma pessoa fazer parte de um grupo, né? Um homem desce vários degraus na escada da civilização. Então, pessoal, quando ele fizer aqui e estiver falando de grupos, né, nós temos que entender que são grupos que estão fazendo coisas, vamos dizer assim, negativas, tá? Porque há grupos positivos, há pessoas que quando unidas, elas despertam virtudes, despertam bons sentimentos, enfim, até mesmo em família, né? Ou seja, o resultado final é um resultado bom. Então ele está colocando aqui quando as ações elas não são legais como um resultado final, tá? Então ele diz aqui quando a pessoa se junta a um grupo, desce vários degraus na escada da civilização, por quê? Porque ele entra numa mente coletiva, né, muito semelhante a uma mente coletiva dos primitivos ou mesmo das crianças. É, ou seja, ele assume atitudes bárbaras, né, agindo pelo instinto, e tem uma espontaneidade no uso da violência, da velocidade, né, e mesmo do heroísmo dos seres primitivos. Tá? Então, o que acontece? Quando as pessoas estão no grupo, pessoal, aquele comportamento que começa a ser contagiado, né, por um, por outro, né? Vamos falar agora do neurônio espelho. A pessoa está vendo aquilo, então aquilo que primeiro chega como uma imagem para ela, aos poucos aquela imagem ela quer se transformar numa ação, né? Assim como um ato do bocejar, né? Ou uma vontade de comer um doce, a pessoa ela também quer fazer aquilo, né? Ela é tomada por aquilo, por um poder, né? Por um poder grupal. Como a gente viu no vídeo passado, né, muitas das pessoas se arrependem, né? Muitas das pessoas depois no final elas falam, pô, caramba, por que eu fiz isso e tal, né? Ou seja, mas nada disso vai eximir da sua responsabilidade, entendeu? Por isso que inclusive eu estou fazendo esse vídeo aqui, para as pessoas começarem a tomar consciência, que se você está num grupo, né, você pode ser conduzido a fazer coisas que você individualmente não faria, ok? E isso em vários aspectos da vida. Tá? Isso aí não é só grupo A, multidão, um evento e tudo. Né? Às vezes num grupo de trabalho, às vezes na família, às vezes numa própria reunião. De repente você fala uma coisa e depois você fala, por que eu falei isso e tal. Né? Pode ser em qualquer momento. Tá? Não precisa ter 1.000, 10.000, 20.000 pessoas, não. Basta ter um grupo de 5 pessoas e isso já pode estar acontecendo. Certo? Então, os impulsos a que um grupo obedece, eles podem ser generosos ou cruéis, heróicos ou covardes, né? E podem até mesmo ultrapassar, né, o sentido de autopreservação, né, esse sentido heróico. Porque nós estamos falando, pessoal, de uma função muito básica, muito instintiva do ser humano. Tá? E que na realidade a gente observa também nos animais. Tá? Eu fico vendo aqui os meus cachorros, né? Então um sai latindo, os outros dois saem latindo atrás, nem viu o que aconteceu, eles já saem todos eles latindo. Aí depois vai ver o que aconteceu. Né? Mas por quê? Porque um começou a latir. Né? Então isso está presente
nos comportamentos das manadas, né, das matilhas, aí, dos grupos, né, dos animais. Tá? Ou seja, isso é algo que está inerente no ser humano. Né? Ou seja, nós, entre seguirmos, né, uma condição de maioria e uma individual, a gente prefere a da maioria, até porque a nossa decisão ali, ela meio que é apagada. Se acontecer qualquer coisa, falar, não, foi o grupo. A responsabilidade de quem? Não, foi o grupo. Né? Então, a gente, né, individualmente, a gente prefere fazer assim. Tá? Então, existe um sentimento de onipotência, né? E uma noção de que de impossibilidade desaparece. Tá? Então, acaba a faculdade crítica e o improvável não existe para ele. Então, pessoal, quando nós estamos em grupo, nós estamos falando que as pessoas elas deixam de atuar com o seu sistema do lobo frontal, né, de planejamento, da força de vontade que eu falei aí do não fazer alguma coisa. Então, praticamente tudo isso é apagado. Ela fica vivendo como se estivesse em um sistema animal, certo? E aquela atenção ascendente, voluntária, ela também desaparece, certo? Então, eu espero que vocês estejam começando a entender, né, assim como nós podemos hoje, com embasamento neurológicos, né, entender esses comportamentos de massa. Tá? Nós estamos aqui não querendo justificar, certo? Não, então a pessoa que fez, ela é uma vítima, né, então não tem que responder. Não, ela precisa responder pelo que ela fez. Né? É, então não existe aqui vitimismo, né? Ou seja, cada um tem que tomar consciência e não realizar atos que sejam completamente disformes, né, suas próprias razões, né, aos seus conceitos morais individuais. Né? Então, se você está num grupo, o grupo começa a fazer alguma coisa, eu citei aqui no vídeo passado, né, o evento do índio Galdino, que foi queimado lá pelos jovens, né? Isso aí tem até praça pública hoje em Brasília com o nome do Galdino, né? Então, assim, cada um deles acabou se responsabilizando, né? Talvez um teve a ideia, o outro foi, né, induzido, mas todos pagaram por aquilo, né? Agora, se for perguntar individualmente para eles, possivelmente um ou dois deles ia dizer, não, eu jamais faria isso individualmente, né? Ali no calor das emoções eu acabei fazendo, né? Então, pessoal, é muito importante que nós tenhamos, né, essas funções desenvolvidas, principalmente a questão do lobo frontal. Pesquisem isso, vejam como é importante, né? Então, o grupo ele respeita a força e só ligeiramente pode ser influenciado pela bondade, que encara simplesmente como uma forma de fraqueza. Desculpe, a força não, o indivíduo, né? É, o indivíduo ele é tomado, né, pela força do grupo, né? Ele na verdade é, o grupo ele age como se fosse uma sociedade à parte, né? Ele assume o papel da sociedade, ele assume a autoridade da sociedade naquele momento, né? Eles vão estar falando isso, né? É, então, aqui, o fato é que a percepção dos sinais de um estado emocional é automaticamente talhada para despertar a mesma emoção na pessoa que percebe. Né? Então, no grupo, né, existe o quê? Essa emoção ela é despertada automaticamente, né, e ela é potencializada à medida que o número de pessoas aumentam. Ou seja, quanto mais pessoas agindo aquilo, aí vamos falar pelo neurônio espelho, né? Mais isso vai formando redes sinápticas, mais vai ativando a rede sináptica e mais a pessoa ela vai tomando coragem de fazer aquilo que individualmente não estaria fazendo.
né? Então, é o que ele chama aqui de uma homogeneidade mental, né? Que vai ocorrendo nessa mente grupal, né? Então, todo mundo está fazendo isso, então todo mundo está fazendo, então todo mundo eu faço e tal, né? Então, às vezes a pessoa chega com uma bebida, não vou tomar não, aí um toma, aí outro toma, não sei o que, ou uma droga, né? Não vou usar não sei o que, todo mundo começa a mas tá todo mundo usando, eu vou usar também. Aí quando vê, está usando, né? Quando vê, está bebendo, quando vê, está praticando algum comportamento que se ela tivesse sozinha, ela não faria, tá? Então é assim que funciona, pessoal. É assim que funciona, tá? O neurônio espelho, ele espelha, né? Ele está vendo uma pessoa fazer. Então por isso que, por exemplo, quando a pessoa ela é viciada em droga, nós temos que tirá-la do meio. Né? O que é a internação? Ela tirar a pessoa do meio, ela começar a viver outras experiências, ela ver outras pessoas, ela sair daquilo, se desintoxicar não só biologicamente, né? Com a droga, né? Mas também mentalmente, ela vê outras coisas e quando ela passa 6 meses, um ano longe, aí ela tem uma força de vontade, às vezes de estar ali, né? E ver aquelas coisas e dizer eu não quero mais isso para mim, tá? Então, a comportamental tem muita razão quando fala que o meio produz, né? O meio nos molda, né? Mas ela, só que a comportamental não acredita nas nossas funções neurológicas, né? Então aí é complicado, né? Só que a explicação está aqui, gente. Neurônio espelho, a gente vê isso, a gente quer imitar. A imitação é o primeiro ponto. Aliás, o comportamental coloca a imitação, é o primeiro modelo, né? Só que a gente está vendo aí, neurônio espelho, isso é ativado, né? Pum, é autônomo, a gente não está vendo, tá? Se eu começar, você já viram aquele vídeo quando a pessoa começa a rir no ônibus sozinha e quando vê está todo mundo rindo? Contagiante. Por quê? Porque o neurônio espelho das pessoas começaram a ver uma lá engraçada começando a rir e quando vê está todo mundo está rindo, certo? Isso é natural, não só para a emoção do rir, como do chorar, como um comportamento às vezes de bondade, né? Onde que uma bondade pode levar a outras bondades, como um comportamento de violência, entendeu? Tá? Então, é, então, quanto mais grosseiros e simples os impulsos emocionais, mais aptos as pessoas vão se encontrar. Ou seja, quando é para fazer um ato de bondade, como eu acabei de citar, é um pouco mais complicado. Né? Agora, para você fazer uma barbaridade é fácil, porque se chegar e quebrar alguma coisa é fácil. Qualquer um quebra. Né? Agora, vou fazer uma ação boa. Aí é difícil. Né? Tem que ter abnegação, tem que ter, sabe, um montão de umas outras virtudes envolvidas. Mas se você está em um grupo e isso vai se fortalecendo, uma pessoa que às vezes era, sei lá, egoísta começa a se tornar uma pessoa generosa por uma influência do grupo. Né? É, então, falei da questão dessa substituição, né, do grupo pela autoridade da sociedade humana, né, olha só, né, e eles vão falar aqui também que as mentes inteligências inferior elas acabam tomando o lugar das pessoas mais inteligentes, certo? Então uma pessoa um psicopata, por exemplo, tá? Ou as pessoas, sei lá, drogadas e tal, elas são capazes de levar as outras pessoas a fazerem coisas ruins, tá? Por quê? Atenção ascendente faltando, naquele nível de atenção da pessoa, opa, calma aí, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Esse é a hora da questão da atenção, de você dizer não, isso aqui eu não quero, do lobo frontal, do dizer não, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, tá? Isso não, até aqui tudo bem, mas daqui não, né? Bom, aí o McDowell depois ele vai dar algumas condições aqui para uma vida com elevação é, mental, né, de uma vida mental coletiva. Ele faz uma proposta aqui no final para que se tenha grupos, né, positivos. Né? Então, não vou entrar aqui, eu acho que isso aqui não é importante, né, para o nosso foco. E aqui então eu concluo o vídeo de hoje, onde que eu vou estar expondo isso em forma de pesquisa, porque estou pesquisando, eu vou escrever sobre isso, estou achando esse tema muito bom
E o terceiro vídeo, depois no final, eu vou estar concluindo falando sobre o processo de individuação, tá? Porque a desidentificação do inconsciente coletivo, do grupos, né, das massas, ela é uma função primordial ao desenvolvimento do indivíduo, da individuação proposta por Jung, né? Então aí que os temas eles se conectam, tá? Então eu fiz o primeiro vídeo dando uma definição básica, mostrando como o comportamento em massa ela é capaz de hipnotizar uma pessoa e fazer ela ter coisas com comportamentos animais. Hoje nós vimos isso novamente, só que hoje eu introduzi aí a ideia do neurônio espelho, da atenção ascendente de Goleman e do lobo nosso frontal, né? O lobo nosso de planejamento, de execução e das nossas inibições, certo? Então, no próximo vídeo eu estarei falando sobre o processo de individuação dentro da psicologia da massa. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, compartilhe. Obrigado, até a próxima.